Fala, galera! Vamos dar continuidade ao estudo do período composto. Agora chegou a vez das orações subordinadas adverbiais. Mas antes de iniciar o estudo das orações subordinadas adverbiais, eu gostaria de revisar e dar um exemplo a mais de orações subordinadas adjetivas que vimos no encontro passado. Então só veja aqui comigo. Nós vimos que as orações subordinadas adjetivas começam por pronomes relativos. Sem vírgulas são classificadas como restritivas, com vírgulas explicativas. Nós vimos que as restritivas se referem a um elemento, entre outros, ou alguns elementos, entre outros, um ou alguns elementos de um grupo. Já as explicativas ou se referem a todos os elementos de um grupo, ou elas se referem a um único elemento, sem considerar quaisquer outros elementos. Aí nós vimos aqui alguns exemplos, né? A gente viu que, como eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela se refere a alguns alunos. Somente os alunos que se dedicam bastante aqui passarão. Os outros que não se dedicam bastante, não passarão. Lembrando que essa ideia a respeito dos que não se dedicam bastante e que não passarão, ela está implícita. Ela deve ser deduzida, inferida. Sempre que há restrição, haverá uma ideia explícita e uma ideia implícita. Aqui, como se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela se refere a todos os alunos. Todos eles se dedicam bastante, todos eles passarão. Acabou. E aqui, a gente viu que esta oração subordinada adjetiva não pode ser restritiva, sem vírgulas. Se fosse restritiva, ela faria referência a uma ONU entre outras ONUs, o que não tem sentido. ONU é um elemento único. Então, nesse caso, eu só posso fazer uma explicação a respeito da ONU. Então, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? É uma mera explicação a respeito da ONU. É uma ONU, sem considerar quaisquer outras ONUs. Tá vendo? Então, se essa oração está impedida de ser restritiva, só pode ser explicativa, tem que ter vírgulas. Com base nisso tudo, eu coloquei aqui mais dois exemplos que serão importantíssimos na sua preparação. Vale a pena a gente discutir esses dois casos antes de iniciar as orações subordinadas adverbiais. Tá? Então, olha só. A menina cuja mãe é professora passou no concurso. Nós sabemos que cuja é um pronome relativo. Cujo sempre vai ser relativo, ok? Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Cuja mãe é professora. Para aqui, porque o passou está ligado à menina aqui na frente. A menina passou no concurso. Então, está aqui, ó. Cuja, pronome relativo. Tá ok, olha aqui, ó. Beleza. No caso de cima, tá sem vírgulas. O que é que eu tenho? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se é restritiva, ela se refere a uma menina e ponto final? Ou se refere a uma menina entre outras? Se é restritiva, é uma menina entre outras. Então, qual é a ideia que você tem que ter aqui? Ó. De todas as meninas, tá vendo que é uma entre outras? De todas as meninas, só aquela cuja mãe é professora é que passou no concurso. As outras meninas, tá olhando para mim? As outras meninas que não têm mães professoras, não passaram no concurso. Só que essa ideia a respeito daquelas que não passaram, ela está implícita. Você tem que deduzi-la. Certo? Então, olhe, pessoal, não adianta ir pelo coração. Tá? Não adianta ir, é regra. Está sem vírgulas, é restritiva. Se é restritiva, é uma menina entre outras. Você tem que considerar essas outras. De forma implícita, mas tem que considerar essas outras meninas. Tá bom? Então, repito que de todas as meninas, só aquela menina cuja mãe é professora
é que passou no concurso, as outras não passaram no concurso, ok? Tá, agora olha aqui. A menina, vírgula, cuja mãe é professora, vírgula, passou no concurso. Se tem vírgulas, agora é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ó. Explicativa. Agora, ó, se é explicativa, pem, pem, ela se refere a uma menina entre outras meninas? Ou ela se refere a uma menina e ponto final? Uma menina e ponto final. Uma menina, sem considerar quaisquer outras meninas. É uma mera explicação a respeito dessa menina e acabou. Não se consideram aqui quaisquer outras meninas. Deixa eu explicar melhor. Eu acho que isso tem que ir se moldando devagarzinho. Olha só. Eu vou tentar ilustrar esse segundo caso aqui. Mera explicação a respeito de uma menina e ponto final. Seguinte, eu estou conversando aqui com meu amigo, sobre aquela menina que mora sozinha, no apartamento 52. E daí eu digo assim, cara, sabe a menina do apartamento 52? Cuja mãe é professora? Passou no concurso. Quando eu digo cuja mãe é professora, é uma mera explicação daquela menina que mora sozinha no apartamento 52. Eu estou falando de uma menina e ponto final, sem considerar quaisquer outras meninas. Agora, veja bem, no apartamento 52 moram 7 meninas. 7 meninas. E eu digo, cara, sabe a menina do apartamento 52 cuja mãe é professora? Passou no concurso. Agora eu estou falando só daquela cuja mãe é professora. Das 7 meninas, só aquela cuja mãe é professora que passou no concurso. As outras 6 não têm mães professoras e não passaram no concurso. Perceberam toda essa ideia? Legal? Então, para fechar esse raciocínio, só vamos refletir um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar aqui um caso hipotético. Eu tenho um único irmão. Ele é advogado e passou no concurso para juiz. E aí eu quero contar essa história por escrito aqui para o meu amigo. Aí eu ponho assim, ó. O meu irmão, que é advogado, passou no concurso para juiz. Nesse caso, eu disse que eu tenho um único irmão. Nesse caso, estamos falando de um irmão entre outros irmãos? Ou um irmão e ponto final? Um irmão e ponto final. A oração pode ser restritiva? Não, tem que ser o quê? Explicativa, com vírgulas. Então, se eu só tenho um irmão, eu tenho que pôr o meu irmão, vírgula, que é advogado, vírgula, passou no concurso para juiz. Aí uma mera explicação a respeito dele, acabou. Mas se fosse restritiva, sem vírgulas, seria um irmão entre outros irmãos. Agora, vamos dizer o seguinte, eu tenho 3 irmãos. Só um deles é advogado e passou no concurso para juiz. Eu tenho 3 irmãos. Aí eu chego aqui para o meu amigo e escrevo assim, o meu irmão, que é advogado, passou no concurso para juiz. Agora estou falando de um irmão e ponto final, ou estou falando de um irmão entre outros irmãos? Um irmão entre outros irmãos. A oração vai ser explicativa ou restritiva se é um entre outros? Restritiva. Restritiva, sem vírgulas. O meu irmão, que é advogado, passou no concurso para juiz. Quer dizer que de todos os irmãos, só aquele que é advogado é que passou no concurso para juiz. Os outros 2 não são advogados e não passaram no concurso para juiz. Mas essa informação sobre os outros 2 está implícita. Tá legal? Tá aí a teoria das orações subordinadas adjetivas. Com mais estes exemplos, aí eu fico tranquilo que de teoria você está bem servido. O resto agora é treinar, treinar, treinar o máximo que puder por meio de provas anteriores. Não me espere. Toque o barco.
Tá? Vai imprimindo provas anteriores e resolvendo o máximo que você puder, porque só assim você vai ficar fera em língua portuguesa, vai gabaritar essa matéria e conquistar o teu grande sonho, tá bom? Beleza, então respire fundo e vamos dar o próximo passo, orações subordinadas adverbiais. Coloca aí, então. Orações subordinadas adverbiais. Está aqui, ó. As orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. 9 tipos, e nós precisamos passar pelos 9. Precisamos conhecer os 9. Tudo isso é importante demais. Tá? Então vamos lá. As orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. Na verdade, vamos pensar assim, olha. Elas começam por 9 conjunções diferentes. Elas começam por 9 conjunções diferentes e recebem o nome da conjunção. Quer dizer que são 9 tipos diferentes. Tá, então se elas começam por 9 conjunções diferentes, temos que saber quais são estas 9 conjunções. Eu vou colocar aqui então para a gente começar a brincadeira. São as conjunções causais, condicionais, comparativas, concessivas, consecutivas, conformativas, finais, temporais e proporcionais, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais começam por 9 conjunções diferentes e recebem o nome da conjunção. Você vai ter a oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial comparativa, concessiva, consecutiva, conformativa, final, temporal, proporcional. Tá, mas como é que você vai fazer para decorar essas 9? Olhe. Você tem 6 conjunções que começam com C. Uma que começa com F, uma que começa com T e uma que começa com P. Eu já vou avisando, num primeiro momento você vai dizer que o macetinho é ridículo, mas se você esperar eu explicar até o final, você vai ver que ele vai funcionar. Tá? Olha só, 6 conjunções que começam com C. C6. Aí uma que começa com F, uma que começa com T e uma que começa com P. C6FTP. Vamos devagar, espera aí. C6FTP. Se você nunca falou isso na vida, diga assim, C6FTP. C6FTP. Falou em C6FTP, falou em oração subordinada adverbial. São as 9, 6, 7, 8, 9 subordinadas adverbiais. Então, olha aqui, ó. O que a gente vai pensar? Olha aqui, causais, finais, temporais, tarará. Vindo da direita para a esquerda, P de conjunções proporcionais, aqui, temporais, aqui, finais, proporcionais, temporais, finais, e é esta parte que no início o cara fala, pô, macetinho é ridículo. São 6 conjunções que começam com C. Daí você fala assim, ó, nossa, como esse macete me ajudou. Nunca mais vou esquecer. 6 conjunções que começam com C. Calma, calma. Você vai pensar assim, ó. No C6FTP estão
todas as conjunções que começam com C. Todas. Menos uma. Menos a conjunção conclusiva. Por quê? Porque a conjunção conclusiva, como você sabe, ela está no adadalex, conclu, ela é uma conjunção coordenativa e liga orações coordenadas. Agora, todas as outras que começam com C estão no C6FTP. Então vamos lá, eu digo a conjunção, você diz se ela está ou não está no C6FTP. Vai lá, causal. Claro, cara, se começa com C, está no C6FTP. É só conclusiva que não. Então vamos lá, causal, sim. Condicional, sim. Comparativa, sim. Concessiva, sim. Consecutiva, sim. Conformativa, sim. Conclusiva, não. Todas as outras estão no C6FTP e dão início à oração subordinada adverbial. Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte. Você precisa estudar as conjunções. As conjunções. Por quê? Pense assim, olha. Quando você olha para uma conjunção, ela tem dois caminhos. Dois caminhos. Olhe, ou ela vai para o adadalex conclu, ligando orações coordenadas, ou ela vai para o C6FTP. Então eu digo assim, ó, se a conjunção for para o adadalex conclu, liga orações coordenadas. Se ela for para o C6FTP, introduz oração subordinada adverbial. Então você olha para a conjunção. Se você sabe classificar a conjunção, o resto vem no embalo. Por exemplo, se você olha para um conforme, tá? Marque a alternativa correta conforme o texto. Conforme o texto apresenta, alguma coisa assim. Se você sabe que o conforme é uma conjunção conformativa, acabou. Pense assim, ó, conjunção conformativa começa com C. Se começa com C, é a adadalex conclu ou C6FTP? C6FTP, toda conjunção que começa com C vai para o C6FTP, menos a conclusiva. Então vamos lá, conforme. Conforme é conjunção conformativa. Se você sabe isso, olha o que você vai pensar. Conjunção conformativa começa com C, adadalex ou C6FTP, C6FTP. Quer dizer que ela dá início a uma oração subordinada adverbial conformativa. Termina com o nome da conjunção. É moleza, né? Se eu digo assim, ó, olha o C. Se eu estudar bastante, passarei. Se eu estudar bastante, passarei. Passarei, mas só se eu estudar bastante, só com esta condição. Se você sabe que este C é uma conjunção condicional. Se eu estudar bastante, passarei. Acabou. Conjunção condicional, começa com C, adadalex ou C6FTP, C6FTP. Quer dizer que introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Está vendo? Se você olha para um embora e sabe que o embora é uma conjunção concessiva, o resto vem de brinde. O resto vem de brinde. Conjunção concessiva começa com C, adadalex ou C6FTP? C6FTP. Quer dizer que ela introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, você tem que saber classificar a conjunção. Se você sabe classificar a conjunção, você vai saber se ela vem para o adadalex conclu ou se ela vai para o C6FTP, e daí vai saber o tipo de oração que ela inicia. Tá legal? Então a nossa missão aqui vai ser qual agora? Classificar as conjunções. Se você conhece o macete, tá tudo certo, tá tudo easy, tá tudo susse. Belezinha? Então é isso. Temos que trabalhar agora as conjunções. Lá no início do curso eu disse que trabalharíamos
Análise morfossintática. O que é morfossintática? Análise morfológica e análise sintática. Quando eu digo que a palavra é conjunção, é classe gramatical, é análise morfológica. Mas quando eu digo que ela introduz uma oração subordinada adverbial, já é função sintática. E a gente está vendo tudo ao mesmo tempo. Análise morfossintática, é isso que se precisa para gabaritar uma prova em concurso público. Tranquilo? Então vamos ver na prática como isto funciona. Vamos lá então. Período número 1. Vai lá então. Eu estudo para que seja aprovado. Eu estudo para que seja aprovado. Primeira coisa, eu tenho aqui duas orações unidas por qual conjunção? Não diga que é o para. O para sozinho é uma mera preposição. A conjunção é o para quê. Né? A gente tem que se acostumar com a carinha das conjunções agora. Então, ó, duas orações, corta antes da conjunção, unidas pela conjunção para quê. E agora, vamos achar substitutos para este para quê. Eu estudo para que seja aprovado, eu estudo, vamos achar um sinônimo aí, que tem o mesmo sentido. Eu estudo a fim de que seja aprovado. Ah, eu estudo para que seja aprovado, eu estudo a fim de que seja aprovado. Se eu posso trocar o para que pelo a fim de que, fica na cara que esse para que expressa a ideia de finalidade. E conjunção que expressa a ideia de finalidade é classificada como conjunção final. Tá? Conjunção que expressa a ideia de finalidade é classificada como conjunção final. Então vamos lá. Eu sei que o para quê é uma conjunção final. Isso já vou pedir para você decorar. Olhou para o para quê, pode saber, finalidade, conjunção final. Combinado? Beleza. Então olha aqui. Eu sei que o para quê é conjunção final. Agora pronto. Conjunção final. Olha o F de final. Vai para onde? A da Alex conclu ou C6FTP? C6FTP. Esse F é de conjunção final. Bom, se é uma conjunção do C6FTP, olha aqui, ó, introduz uma oração subordinada adverbial final. Tá vendo? Pronto, vamos registrar isso aqui, ó. Oração subordinada adverbial final. Tá vendo? Agora, olha, como é que eu sei que é adverbial? Porque é a conjunção do C6FTP, a conjunção final. Tá vendo como o macetinho funciona? Funciona, se você souber classificar a conjunção. Classifica, aí vê para onde ela vai. A da Alex ou C6FTP, tá tudo certo. Tá vendo? Tá vendo como estudar português para concurso é estratégia? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Toda vez que houver uma oração subordinada, haverá em contrapartida uma oração principal, ok? Toda vez que houver uma oração subordinada, haverá em contrapartida uma oração principal. Claro, né? Se eu digo, se eu sou subordinado a você, né, se existe um subordinado, é subordinado com relação a quem? Né? Então, se esta oração é subordinada, você pensa, é subordinada a quem? É subordinada à oração anterior. Esta oração anterior vai ser a oração principal. Então, já grave que a toda oração subordinada corresponde uma oração principal. Tá? Se a 2 é subordinada a 1, porque a finalidade da 1, a 1 vai ser chamada de oração principal. Tá, beleza? Tranquilinhos? Esse é o raciocínio. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, só para fixar mesmo o macetinho,
E aí a gente continua no próximo encontro falando dos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, tá ok? Mais um macetinho aqui, mais um exemplo aqui então. Digo assim, ó. Como estava cansado, fiquei em casa. Olha só, como estava cansado, fiquei em casa. Duas orações unidas por qual conjunção? Como? Berg, mas me diga uma coisa, a conjunção não tem que estar no meio das duas orações? Não. A conjunção não é como um parafuso que liga as duas orações. O que interessa é a relação de sentido que ela estabelece entre A e B. Causa, consequência, proporção, finalidade, condição, diversidade, explicação, e assim vai. É a relação semântica de sentido que ela estabelece. Então vamos tentar definir aqui, ó, qual é o sentido que ela estabelece. Deixa eu ver. Como estava cansado, fiquei em casa. Fiquei em casa porque estava cansado. Certo? Porque eu estava cansado, fiquei em casa. Concorda? Então veja bem. Fiquei em casa porque estava cansado. Fiquei em casa pois estava cansado. Fiquei em casa já que estava cansado, fiquei em casa visto que estava cansado, fiquei em casa porquanto estava cansado. Já explico melhor isso. Então, olha aqui, eu estava cansado e por causa disso, fiquei em casa. Tá vendo? Posso dizer que é uma conjunção que introduz a causa da segunda oração? Sim, como eu estava cansado, fiquei em casa. Por causa disso, fiquei em casa. Bom, se essa conjunção introduz a causa da segunda oração, é conjunção causal. E agora vai. Conjunção causal começa com C. A da Lexo C6FTP. C6FTP. Quer dizer que ela introduz uma oração, acompanha aqui, subordinada, adverbial, causal. Se você sabe que este como é conjunção causal, acabou. Começa com C, C6FTP, oração subordinada adverbial causal. Então registra aí. Este como introduz uma oração subordinada adverbial causal. Se a oração número 1 é subordinada a 2, como vai ser o nome da 2? Oração principal. A toda subordinada corresponde uma principal. A toda subordinada corresponde uma principal. E o grande macetinho é o seguinte, o como pode ser trocentas coisas. Tá? O como pode ser um monte de coisa. Agora, olhe, se você pode trocar o como pelo já que, use como macetinho. Se você pode trocar o como pelo já que, o como pelo já que é causal. Já que estava cansado, fiquei em casa. Como estava cansado, fiquei em casa. Troca o como pelo já que, causal. E se é causal, começa com C. C6FTP, oração subordinada adverbial causal. E assim vai. Então, com alguns macetinhos, com algumas estratégias, a gente vence o conteúdo. A gente vence o conteúdo. A gente não vai aqui reproduzir uma gramática? Claro que não. Muita coisa ficará de fora. Por quê? Porque a gente trabalha aqui com foco. Com foco. Nós estamos trabalhando aqui aquilo que realmente cai na prova, aquilo que realmente trará pontos para você, aquilo que realmente fará você atingir o seu objetivo. Resolvendo as provas, você vai perceber, tá? Que nas provas você usa tudo que a gente vê em aula. Beleza? Então estamos trabalhando com foco total no seu concurso. Sem dúvida você terá um grande desempenho se levar a sério tudo isso e resolver de forma exaustiva provas anteriores, tá bom?
Nós daremos continuidade às orações subordinadas adverbiais no próximo encontro. Um grande abraço a todos, até lá, tchau, tchau.